Fala meu amigo ou minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você está depositando o seu tempo e a sua atenção aqui, eu sinto uma responsabilidade muito grande sobre isso, tá? Então, o compromisso que eu tenho com você é com a qualidade da informação que eu vou te passar aqui, combinado? Pessoal, diferente de todo tipo dos conteúdos que eu trouxe anteriormente aqui, eu trouxe muito conteúdo mais voltado para a parte do desenvolvimento, né? Para a parte de hábitos, de comportamento, esse tipo de coisa. Hoje eu pensei em trazer uma coisa mais prática, literalmente. Eu tava pensando no que eu gravo toda terça-feira, né? E eu tava pensando sobre o que eu falaria. Eu falei, cara, vou tentar trazer alguma coisa que traga uma percepção muito boa, que traga uma compreensão muito boa para a pessoa que está assistindo e que ela consiga pegar isso e transformar numa ação, transformar numa coisa prática e que possa ser muito útil para ela, tá? Então, se você trabalha com digital, se você presta serviço aqui dentro, se você tem planos de fazer isso, cara, esse vídeo ele pode ser muito útil para você, tá? Essa parte desse conteúdo pode ser muito benéfico para ti, tá? E sem muita enrolação, porque o conteúdo por si só já é um pouco denso, eu tentei destrinchar na minha cabeça mesmo, né, algumas ideias, um estilo de raciocínio aqui, para não ficar uma coisa muito extensa, para não ficar uma coisa muito densa, sabe? Porque senão a gente vai começar a entrar em vários detalhes, em pequenas coisinhas que você consegue se aprofundar muito em cada detalhe desse e que pode ser tema para outros vídeos, tá? Então eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou tentar falar de uma forma bem superficial sobre isso que eu tô falando aqui para vocês, e aí pode ser que para os próximos vídeos, se surgir dúvidas e se eu tiver mais alguma ideia de conteúdo, eu posso ir afunilando e descendo um pouquinho mais e a gente vai falando em detalhes sobre essas outras pecinhas desse superficial que eu vou falar hoje, tá? Mas vamos lá. Cara, independente se você presta serviços, se você tem um produto e você está tentando vender esse produto, ofertar esse produto, ou se você basicamente trabalha para alguém, se você tem o seu projeto, independente de qualquer coisa, independente da estratégia que tu utilize, seja lançamento, seja funil de venda, seja desafio, seja uma aula, independente de qualquer coisa. Ter percepção sobre essas coisas eu acho que é muito útil. Por quê? Porque eu já fiz bastante lançamento, eu já desenvolvi muito material para lançamento, eu já fiquei responsável por desenvolver uma estrutura de lançamento, e eu já fiquei responsável também por desenvolver estratégias de perpétuo, estratégias de funil de venda, esse tipo de coisa, e, cara, se aplicou, isso que eu vou falar, ele literalmente se aplicou a toda a estratégia que eu fiz, sabe? Então eu acredito que possa ser muito útil para você, independente do que tu faça, tá bom? E é basicamente o quê? O que eu considero? Eu acho que é muito ruim a gente começar, sei lá, vamos supor que tu tem ideia, ou tu pensa em vender alguma coisa. É muito ruim a gente começar isso não tendo uma percepção de que existem dois personagens, basicamente. Existem duas pessoas quando o assunto é você ter um produto e você vender alguma coisa. Existe a pessoa que, basicamente, que vai comprar de você, e existe você que está tentando ofertar uma solução para essa pessoa, sabe? Eu acho que é muito vantajoso quando a gente coloca uma barreira entre essas duas pessoas, e a gente entende que cada uma dessas pessoas ela tem basicamente uma personalidade. Cada uma dessas pessoas a gente pode nomear como personagens. Vamos nomear aqui a pessoa que ela está buscando uma solução e que ela tem um problema, que ela não sabe como resolver, que ela já tentou algumas coisas, mas não funcionou. Vamos nomear essa pessoa como o herói. E vamos nomear você como uma pessoa que tem competência como guia, tá? Acho que vai ficar muito fácil, né? A gente consegue ter uma percepção muito melhor sobre isso aqui. Então a pessoa que ela tem um problema e que ela não sabe resolver, quando você trata ela como o herói da história, quando você trata ela como uma pessoa que ela quer alcançar determinado objetivo, mas ela não conseguiu isso ainda, ela não sabe como fazer isso, você consegue literalmente ter clareza sobre como que você se comunica com essa pessoa, sabe? Sobre qual que é o estilo de tom, de comunicação, de tom que você tem com essa pessoa. E você consegue se encaixar na realidade dessa pessoa, sabe? Porque você é o guia, você é a pessoa que já passou por determinada situação, você é a pessoa que já enfrentou determinado processo para alcançar o objetivo que essa pessoa quer. Então, você se colocar no lugar dessa pessoa, você nomear essa pessoa como o herói, como uma pessoa que ainda tá numa fase que você já esteve, você literalmente consegue se colocar no lugar dela e você consegue entender qual que é o tipo de pensamento que ela tem, qual que é o raciocínio que ela tem com relação àquele problema que ela tá passando, sabe? E aí você se posicionando dessa forma, você consegue literalmente ter como base uma estrutura de trabalho e desenvolvimento muito melhor, tá? Eu acho que é muito melhor você começar dessa forma, tendo essa percepção de que você é o guia e que a pessoa que tá com problema, que você quer vender o seu produto, é o herói, é muito melhor você começar assim do que você literalmente começar sem ter essa percepção. E você começar com muito com as suas ideias e com suas estruturas pautadas em achismo, sabe? Então, primeira etapa, existe uma separação de personagem, existe uma separação de personalidades e de percepção sobre o mundo, e o que difere essas pessoas é basicamente a competência, é basicamente a fase que essas pessoas estão passando, tá? Então, a pessoa que você está tentando vender alguma coisa, ela é o herói e você é o guia. Você é quem tem capacidade de levar essa pessoa de onde ela está para onde ela deseja estar, que é onde você já está, tá? Então, essa é a primeira etapa do conteúdo aqui. A segunda etapa é basicamente algumas características que você, como o resolvedor de um problema, você como guia, tem que ter, tá? Cara, é óbvio que se você tem uma competência muito grande para resolver alguma coisa, tem muita coisa, tem muita característica, tem muitos pontos positivos e muita coisa que você tem a desenvolver. Mas eu fiquei pensando e eu acho que tem duas coisas principais que eu acho que tem uma influência muito grande sobre isso, tá?
E que se você souber fazer essas duas coisas muito bem, se você tiver essas duas características, o restante ele se torna muito mais fácil. O restante ele não tem uma influência muito grande, tá? É diferente você ter muita competência em algumas outras coisas e não ter desenvolvido essas duas principais coisas. Aí eu acho que dificulta ainda mais o processo dessa venda, tá? Mas vamos lá, a gente já entendeu que existe o herói, que é a pessoa que você quer vender alguma coisa, que tem um problema, e existe o guia, que é você que tem competência para resolver isso. Quais são as duas principais características que eu considero que você tem que ter? Empatia, você tem que ter empatia, e você tem que ter literalmente autoridade, você tem que ter competência. E quando eu falo de empatia, é empatia a ponto de você ter uma profunda compreensão do que de fato aquela pessoa está passando, tá? É a ponto de você olhar para essa pessoa e não olhar para ela e tentar se comunicar com ela, tendo como base a fase que você está, mas se comunicar com ela com base na fase que ela está. Se coloque no lugar dela, volte no seu passado e lembre de como que você era naquela situação, sabe? Então vamos pegar um exemplo aqui. Você é, sei lá, você é uma pessoa que, cara, valoriza muito a questão de exercício e tal, você tem um shape muito bom, você valoriza muito a alimentação, você era uma pessoa que era muito sedentária, você tinha sobrepeso, você conseguiu, cara, perder muito peso, você conseguiu colocar o shape, conseguiu ficar muito em forma. Logo, você tem competência para saber como que a pessoa sai disso para alcançar esse shape que você tem, esse resultado que você tem. Então é importante que você se comunique com essa pessoa, não com base em você tem que ter uma alimentação muito regrada, você tem que, cara, treinar todos os dias, você tem que ter disciplina, você tem que ter isso. Cara, porque são coisas que hoje pra você são fáceis, porque você já passou por um processo que essa pessoa ainda nem consegue visualizar, sabe? Então é importante que você olhe pra essa pessoa com uma compreensão, uma empatia muito grande e se comunique, basicamente, cara, da forma que ela pensa. Então lembra como que você era antes. Que tipo de pensamento você tinha quando você tava na fase que ela tá, sabe? Às vezes a pessoa, ela tem muita insegurança, às vezes a pessoa, ela não sabe, não consegue ter muita clareza sobre o que de fato ela precisa fazer. Quando você fala pra ela ter disciplina, ela não consegue materializar isso, ela não consegue fazer de fato todos os dias que precisa ser feito. E como ela não consegue fazer, ela coloca um sentimento de culpa, um sentimento de fracasso mesmo, muito forte em cima dela, sabe? Então, quando você se comunica com essa pessoa, só falando pra ela, você tem que ser disciplinado, você tem que fazer isso que eu tô fazendo hoje, você tem que fazer exatamente e seguir basicamente o que eu faço hoje, você joga uma sobrecarga muito forte em cima dela. E essa sobrecarga vai fazer com que essa pessoa ela se afaste cada vez mais de você, tá? E o intuito do início dessa relação, antes de você efetuar uma venda, é você criar o máximo de relação possível que você conseguir. É você criar um senso de conexão muito forte, tá? Então tenha uma profunda empatia do que de fato você pode falar, de como que você pode se comunicar, para que você consiga se conectar com essa pessoa, tá? Olhe para ela como de fato ela é. Olhe para a realidade dela, tenha a comunicação pautada na realidade dela, porque eu tenho certeza que ela vai olhar para você, ela vai falar, cara, ele me entende, ele tá entendendo o que eu tô passando, eu não consigo treinar por conta disso, ele me explicou o porquê isso, e vai ser muito mais assertivo, tá? Vai ser muito melhor. Você vai conseguir criar um laço muito mais forte e, consequentemente, você vai conseguir concretizar uma venda, concretizar, independente de qual seja o seu objetivo, tá bom? Então, primeiro é você ter uma empatia muito forte, literalmente uma competência de compreensão muito forte com essa pessoa, tá bom? E o segundo, cara, o segundo vem o que eu já até comentei no vídeo anterior, que eu até falei, cara, se você não entra na internet para tentar vender alguma coisa que você de fato não saiba fazer, não entra na internet para falar sobre coisas que você não domina, porque as pessoas percebem. Pode demorar, cara, pode ser no primeiro vídeo que tu faça, pode ser no, cara, depois de você fazer 200 vídeos, mas as pessoas percebem, tá? As pessoas conseguem perceber, de fato, a competência que você tem sobre aquilo que você está falando. Então, a segunda coisa que você tem que ter, cara, independente do que você esteja vendendo, você tem que ter capacidade, você tem que ter autoridade para falar sobre aquilo. Cara, quer ensinar uma pessoa a emagrecer, você quer ensinar uma pessoa a colocar um shape muito foda, você tem que ser a pessoa que estava basicamente num estilo de vida, num patamar de vida muito ruim, que basicamente se relaciona com o que a pessoa está hoje, e você tem que ter superado esse problema. Você tem que, de fato, saber o que você fez. Você tem que materializar muito isso. Então, você tem que ter a pessoa que tem que estar no nível que essa pessoa esteja. Você tem que ter um corpo muito foda. Você tem que ter, literalmente, uma alimentação muito regrada. Você tem que ter, basicamente, formas e estrutura de pensamentos que você tem ali, comportamentos que você tem, que influencia você positivamente a você alcançar esse determinado objetivo, sabe? Você tem que dominar o que você fala. De uma forma muito resumida, é isso. Se eu falar mais, vai ficar muito redundante aqui. Mas você tem que ter capacidade para falar sobre aquilo, você tem que ter competência prática sobre aquilo, tá? Não adianta você ensinar uma pessoa a ficar rica sendo que você não é rico. Não adianta você ensinar uma pessoa a querer meter o shape se você não tem um shape, tá? Então tem uma competência literalmente prática sobre aquilo. Tem uma compreensão profunda sobre isso e tenha competência para falar sobre aquilo, tá? Porque não adianta você tentar vender alguma coisa. Às vezes você até consegue burlar isso e criar alguns argumentos cara, pareça que você tenha competência, mas se de fato você não tem, isso não sustenta ao decorrer do tempo, tá bom? Então, primeiro, entenda que existe essa separação de personagem, entenda que a pessoa é o herói, que essa pessoa ela tem uma posição de herói, em que ela deseja alcançar determinado objetivo e que ela não sabe como fazer isso. Entenda que você, como guia, é a pessoa que vai compreender ela, vai entender os problemas dela, vai compreender de fato toda a dificuldade que ela passa,
e assim vai apresentar para ela a sua autoridade, a sua competência. Vai olhar para ela e falar, olha, você precisa fazer isso, isso, isso. Por que que eu sei disso? Porque, cara, eu estava no mesmo nível que você. Eu, literalmente, eu passava as mesmas coisas que você está passando. Eu pensava da mesma forma que você pensa hoje. Então, e esse é o meu resultado hoje. Hoje eu tenho competência para te levar daqui para cá, tá bom? Então, tenha muito claro isso. Tenha em mente que esses dois principais pilares dessa separação de personagens e da capacidade de você ter empatia e autoridade é muito importante. E a gente já vai pro terceiro, que eu fiquei pensando, e que basicamente é a concretização desses dois primeiros, que basicamente é você se identificar com a pessoa, você criar um senso de comunicação e de conexão muito forte, você mostrar para essa pessoa que você tem competência para apresentar determinada solução para ela, e o terceiro que é importante é o que vai fazer de fato essa pessoa ter resultado, que é você ter um plano prático de ação para essa pessoa, tá? É você literalmente ter um passo a passo do que você fez e do que essa pessoa precisa fazer para ela chegar do ponto A ao ponto B, tá? Então é muito importante que você tenha um plano muito detalhado. Então, cara, se você, não sei, se você é nutricionista, você quer vender produtos, você quer entrar pro digital, você quer literalmente se posicionar ali para conseguir vender, para conseguir ficar mais conhecido e tudo mais. Cara, você tem que saber de fato o que uma pessoa ela precisa fazer para ela compreender a importância dela ter um shape bom, para ela compreender a importância dela ter um físico bom, e você precisa materializar para ela isso. Então você precisa falar para ela, cara, é importante você ter isso por causa disso, disso e disso. Isso é o primeiro passo. Segundo passo, você precisa agora entender qual que é a sua realidade. E aí a gente monta um plano personalizado para você com base no seu objetivo, com base na sua realidade. Se a pessoa ela trabalha muito, por exemplo, ela não tem tanto tempo, talvez seja interessante uma intensidade de treino um pouco menor, que se encaixe na rotina dela, uma alimentação mais regrada, porque influencia na perca de peso e tudo mais, sabe? Então, tenha literalmente um plano prático para essa pessoa. Saiba basicamente o que ela precisa fazer para ela alcançar o que você está propondo para ela. E fica muito fácil, é aqui que entra a parte de que você precisa ter competência. Por quê? Porque é muito melhor você olhar para trás e você perceber o que você fez, você conseguiu fazer na prática ali para conseguir alcançar esse objetivo, do que você partir de achismo, sabe? Então é aqui justamente que você cai do cavalo ou você consegue permanecer aqui no digital, sabe? Então olhe para trás, revise basicamente o que você fez, o que você conseguiu fazer na prática, que tipo de estrutura de rotina, de pensamentos e de hábitos que você conseguiu ter para você conseguir chegar onde você está hoje, tá? E olhando para trás, tendo como raciocínio, se lembrando disso tudo, você consegue montar uma coisa que seja muito prática para essa pessoa, tá? Então, basicamente, entenda que ela está num nível diferente de você, entenda que ela está basicamente ele passando por coisas que você já passou e que você não está mais passando, e que você precisa se comunicar com ela, basicamente tendo como base que ela está numa fase que você já passou, tá? Não se comunique com ela com aquela autoridade, com base em muita coisa que você está passando hoje, porque talvez seja muito difícil para ela compreender, para ela fazer isso na prática, tá bom? Então, cara, de fato eu acho que essas três coisas elas são as principais, assim, sabe? Porque de fato hoje a gente consegue ter muita coisa, a gente consegue ter uma estrutura de vendas e de muita coisa que a gente literalmente consegue ofertar alguma coisa, a pessoa compra na hora, a pessoa já vai ali ver um produto teu e gosta, já compra na hora sim, mas existem processos e existem nichos aqui dentro que você precisa de um aprofundamento melhor. Você literalmente precisa ter uma competência, uma paciência para ter uma construção de relacionamento melhor, sabe? E quando a gente fala de produtos que são um pouco mais complexos, quando a gente fala de nichos que são um pouco mais sensíveis, a gente precisa ter como base isso, tá? Você precisa olhar para essa pessoa, você precisa compreender o que ela está passando, você precisa mostrar que você tem competência para ajudar ela, e você precisa apresentar para ela uma coisa que seja muito prática, uma coisa que talvez seja muito diferente do que ela já tentou lá atrás e não conseguiu, tá? E de onde que vem essa prática? Do que você já fez, tá bom? Então, a regra para você conseguir ter muitas vendas, para você conseguir ter uma posição legal aqui no digital, é você literalmente ter uma competência para falar sobre o que você está falando, tá? Porque você tendo competência, você gera autoridade, literalmente. E gerando autoridade, todo o resto fica um pouco mais fácil, sabe? Então você consegue literalmente montar todo o restante dessas coisinhas que são importantes para você conseguir vender, para você conseguir montar uma estrutura de vendas, fica muito mais fácil quando você tem como base alguma coisa prática, alguma coisa que de fato você fez e que funcionou para você, tá bom? Então, pessoal, basicamente isso. Eu não pensei numa questão muito prática, eu não pensei em aprofundar muito um único tema, eu pensei mais em trazer essa percepção sobre a importância de você ter esses três pilares que eu acho que são muito importantes, porque isso facilita muito, tá? Novamente, existe muita coisa que você tem que fazer além disso, isso daqui é muito básico, é muita base de tudo, mas se você tem muito claro essas três coisas, cara, você pode não ter o melhor design, você pode não ter a melhor copy, você pode não ter a melhor comunicação, o melhor equipamento de gravação, nada. Mas se você tiver essas três coisas, eu tenho certeza que você consegue ter um resultado bacana já, tá? Porque tem muita gente que tem todas essas outras coisas que eu citei aqui, mas não tem essas três principais coisas. Então ela não consegue ter uma comunicação assertiva, ela não consegue basicamente deixar muito claro o que ela fez
para alcançar determinado objetivo e não consegue passar isso adiante para a pessoa, sabe? Então, se você não tem isso, fica muito mais difícil, tá? Pensa que você precisa ter essas três coisas muito bem desenvolvidas e que tendo isso muito bem desenvolvido, fica muito mais fácil você seguir o restante do processo aí, fechou? Então, é isso. Acredito que tudo que eu planejei, tudo que eu pensei aqui em trazer para vocês tenha sido concluído. Se você tiver alguma dúvida com relação ao que foi falado aqui, cara, deixa nos comentários ou manda lá no Instagram que a gente pode aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Como hoje foi um conteúdo mais técnico, assim, eu também não pensei numa roteirização, então não sei se te gerou muita dúvidas ou se eu consegui passar tudo isso com muita clareza para você, mas se te surgiu alguma dúvida ou se você acha que consegue complementar alguma coisa, se tiver algum ponto positivo ou negativo para dizer sobre o conteúdo aqui, pode deixar aqui embaixo ou pode me chamar lá no Instagram, que será um prazer enorme poder conversar com você, fechou? Então é nóis, e até o próximo vídeo. Valeu!